Então, para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. Hoje nossa aula vai ser sobre tintos jovens se combinam com frios, com embutidos, com charcutaria. Eu sou Lília Loureiro, eu sou sommelier da Castalha, Mulheres do Vinho, especialista em degustação de vinhos e harmonização, e esse vai ser o nosso tema de hoje. O que eu quero dizer com vinho tinto jovem e com charcutaria? Tá? Então, assim, primeiro eu quero alinhar com você que eu não vou falar aqui nessa live sobre vinhos tintos vinhos jovens em geral, tá? Não vai ser sobre vinhos jovens em geral. O que a gente vai ver aqui são sobre os vinhos tintos jovens. Claro que a gente tem vinhos tintos, vinhos brancos jovens, vinhos rosés jovens também, tá? Mas nós não vamos tocar nesse momento nesses outros vinhos, porque esses outros vinhos pertencem a outro mundo do vinho. Aqui, né, eu ensino o universo dos vinhos. Eu ensino os vinhos separando os tipos de vinhos como se fossem mundos que fazem parte desse universo. Então, hoje a gente vai estar navegando aí pelo mundo dos tintos. E dentro do mundo dos tintos, nós temos vários tipos de tintos. Então, hoje também eu não vou estar citando aqui, nós não vamos estar vendo, nós vamos estar nos aprofundando em vinhos com madeira ou vinhos envelhecidos. A ideia é a gente focar realmente em vinhos tintos jovens, tá? Então, alinhando isso com vocês, que nós não vamos falar profundamente de vinhos brancos ou de vinhos rosés, nem profundamente de vinhos com madeira, obviamente eu posso citar esses vinhos, né, para dar exemplos aí, mas a gente vai focar, colocar mesmo nosso holofote aqui nos vinhos tintos jovens. E o que nós vamos, então, ver hoje, para a gente poder entender se harmoniza ou não esse tipo de vinho com a charcutaria. Né? Então, nós vamos entender aqui hoje, primeiro, o que é essa charcutaria. Né? O que é charcutaria, quais são as principais características e exemplos. Né? A gente está falando, sim, de frios, de embutidos, e vai além. Né? Muitas vezes a gente pensa que a charcutaria se limita a alguns produtos. Então, hoje você vai ver que não, ela tem uma vastidão aí de produtos. E nós também vamos ver, do lado dos vinhos, justamente a característica específica dos vinhos tintos jovens, qual a característica que ele tem, esse vinho, para que possa realmente a gente entender se ele vai harmonizar ou não com esses produtos de charcutaria. Então, nós vamos pensar um pouco aí na harmonização. Nós não vamos só entender o que é o vinho, mas nós vamos procurar entender o que harmoniza, por que harmoniza, qual a característica, né, que pode nos trazer essa harmonização. E eu vou dar alguns exemplos, vou trazer aqui alguns exemplos práticos para você. Né? E por que aprender, né, a charcutaria, ou por que entender um pouco mais? Eu poderia chegar aqui e te dizer, não, olha, vinho tinto jovem combina com isso, e pronto. Só que se você não entender exatamente a razão disso, você não consegue replicar isso depois. Além do que, tem algumas vantagens de você conhecer o que é a charcutaria, para justamente você depois pensar nessa harmonização. A charcutaria são produtos, né, oferecem produtos que, na verdade, são muito fáceis da gente encontrar hoje em dia. Né? São muito fáceis da gente encontrar, então tem uma disponibilidade muito grande de variedade de produtos. Então, na hora de harmonizar, é muito bom, é muito interessante, porque se você quiser montar, né, uma tábua de frios, uma tábua de vários produtos de charcutaria, fica fácil, porque é fácil de encontrar. Né? Eu mesma hoje fui ao supermercado e trouxe 5 tipos de charcutaria, 5 tipos variados, diferenciados, para a gente poder fazer a degustação, porque, só para te avisar, né, aqui, quem não é aluna, pode ficar um pouco confusa quando eu falo, vou fazer a degustação, é que quando termina essa aula que é aberta para todas, eu vou para a sala do Zoom para fazer a degustação com as meninas, com as alunas do meu curso, tá? E é lá que a gente, né, abre o vinho mesmo e tal, e come, e bebe, e analisa cada um desses aspectos.
Mas voltemos aqui. Então, tem muita disponibilidade desses produtos. Além do que, é muito interessante porque eles são muito fáceis de ser consumidos. Na verdade, não existe você não precisa elaborar esses produtos, eles já estão prontos para consumo. Na verdade, se você quiser, você já pode consumir da maneira como eles vêm. Obviamente, você pode também fazer, né, com ele alguns pratos, sanduíches, inventar algumas coisas diferentes, né, utilizar em preparações, e eles são muito versáteis para você preparar pratos. Mas você realmente pode consumir diretamente. Pode fazer com saladas, pode colocar em saladas, você pode fazer sanduíches, como eu comentei, pode fazer, inclusive, pratos mais elaborados, né, com esses frios, com todos esses produtos. Mas se você não quiser fazer nada disso, pode ser como eu, comprei, montei um prato e pronto, nós vamos experimentar. Depois eu vou mandar foto aqui do meu prato, que ficou bem bonito, na verdade, adorei. E é muito prático, são produtos práticos para a nossa vida, né? São muito práticos e é muito bom, porque quando a gente recebe alguém em casa, de repente, alguém chega, aquela visita inesperada, né? São produtos que são rápidos para você poder servir. Também aquelas pessoas queridas, que você quer, né, fazer alguma coisa assim especial, tem sempre assim produtos muito gostosos e até inclusive importados, né? Hoje, por exemplo, eu comprei um presunto cru importado, espanhol, para eu matar a saudade da Espanha. Né? Para quem não sabe, eu morei na Espanha 12 anos, foi lá que eu fiz meu curso de sommelier, lá que eu tenho vários amigos, adoro os vinhos espanhóis, e de vez em quando eu mato a saudade comprando o presunto cru espanhol. Aí eu penso, ai, que delícia, e fico lá me deliciando e lembrando. Olha como a comida também é como o vinho, né? Eu sempre comento isso com as meninas, né? O vinho, ele nos traz lembranças, ele ativa memórias, justamente pelos aromas, pela textura, pelo sabor, ele nos traz memórias. E a comida também, a memória afetiva, né, da comida. E isso é muito interessante, justamente, a gente lembrar, né, disso daí, de momentos que a gente comeu alguma coisa, e quando a gente come de novo essa coisa, parece que vem de novo toda aquela sensação, toda aquela memória volta. Então, é muito legal isso para o nosso cérebro e para as nossas emoções, né, para a gente reviver momentos aí através desse sensorial. E, é claro, como eles são muito práticos, muito disponíveis, eles harmonizam com diversos vinhos. E isso é a melhor coisa, porque facilita muito a nossa vida na hora de harmonizar. Então, você conhecendo a charcutaria, né, e conhecendo a harmonização de vinhos, você vai ter aí uma ferramenta maravilhosa para quando você quiser receber pessoas ou quando você quiser fazer alguma coisa rápida para você mesma e com vinho, né? Colocando o vinho aí junto, porque você vai ver hoje, né? Fica aqui que você vai ver ainda na aula de hoje como pode ser interessante, como pode ser divertido, como pode ser muito prático a gente harmonizar vinhos. E como pode ser uma coisa que não é cara também, que é outra vantagem também para você, né? Na verdade, são produtos disponíveis e você vai perceber hoje que os vinhos que harmonizam são vinhos também muito acessíveis. Assim como a comida, o vinho sempre acompanha a comida, não é assim? Harmonizar é você realmente fazer um casamento entre a comida e os vinhos. E nesse caso, todas essas características da charcutaria já vão te dando sinais daquilo que harmoniza, daquilo que pode realmente combinar com esses produtos. Mas vamos lá. Antes de começar a falar realmente aí do vinho e tal, eu gosto sempre de aprofundar o assunto. E nós vamos aqui para a definição de charcutaria, que, claro, fui procurar lá no dicionário. O que será que o dicionário nos fala? Né? O que será que ele nos diz? Bom, aqui para vocês, ó. Na culinária, fala que a arte e os processos de preparar produtos feitos à base de carnes ou de miúdos de porco. Aqui tem um detalhe, anota aí, de porco, né? Que aí eu vou criticar esse dicionário. Daqui a pouco eu vou fazer uma crítica ao dicionário. Porque eu sou assim, gente, eu critico também, tá? Eu sou meio que indócil, assim. Nós somos indóceis. E aqui nós somos hereges, então não se preocupe, mas anote aí. E aí, fala do quê? De fiambres, de defumados, de salgados, de patês, só que interessante, até de patês, de embutidos, dos enchidos, dos embutidos, da salsicharia. Então, são vários produtos aí que englobam a charcutaria, que é a arte de preparar esses produtos, né?
Portanto, esse conjunto de produtos preparados por esses métodos, né, de preparação dessas carnes também se chama charcutaria. E, por outro lado, o lugar onde vende esses produtos também se chama charcutaria. Ai, caramba, então agora complicou? Não, não complicou, é uma palavra só para várias coisas, facilitou. Então, o lugar onde a gente compra charcutaria se chama charcutaria. Os produtos que você compra na charcutaria são charcutaria. E a charcutaria nada mais é do que métodos de elaboração de diversos produtos. Por isso que é tão variado, né? Você vai numa charcutaria e você vê muitos produtos. Produtos, assim, muito variados em sabores, em texturas, em aromas, em origem também, né? Mas, caramba, se é tudo isso, será que isso daí... Eu falei, eu vou criticar essa definição, né? Por quê? Será que realmente... A questão é, será que é só carne de porco? Charcutaria vem do francês, charcuterie, né? Charcuterie. O char aí é carne e o cut é de cozido. Então é carne cozida. Só que não fala que é carne de porco. Na verdade, são técnicas para você conservar qualquer tipo de carne. Não é só carne de porco. Então a charcutaria, claro que a maior parte, né, dos produtos que a gente tem, geralmente vem da origem a origem aí do nosso porquinho, né? A origem suína. Mas não é só suína, existem aves também que fazem, né? Fazem charcutaria de aves. Exemplo, salsicha de frango, né? Para ser bem simples, mas peito de peru também, né? O fiambre de peito de peru, o pastrame, que é de carne de vaca. Então, tem várias carnes que podem aí... Tomar uma aguinha aqui, gente, espera aí. De vez em quando a garganta falha. Tem vários tipos de carne que podem ser processadas, porque o objetivo da charcutaria é conservar, ela nasceu, na verdade, a origem, é preservar esses alimentos, que são as carnes. E desde quando existe charcutaria? Pois eu acho que desde quando o homem começou a caçar, né? E a perceber que se ele não comesse toda a carne, ela ia estragar, apodrecer, ela dura só 2, 3 dias, 4 dias sem geladeira, porque naquela época dos antigamente, que eu digo há mais de 2.000 anos atrás, para ser boazinha, né? Não tinha geladeira, não tinha luz elétrica. E vocês vão perceber que na charcutaria eles utilizam processos onde eles também misturam nessa carne muitas especiarias, né? O sal, a especiaria, tudo isso entra nesse processo de conservação. Então, nas épocas antigas, como é que eu conservo a carne? Eles começaram a descobrir métodos para conservar essa carne para ela durar mais tempo, porque, gente, devia ser difícil, eu não tinha supermercado para comprar um pedaço de carne, você matava um animal inteiro, né? O porquinho ainda tudo bem, mas imagina você matar um animal maior, como é que você faria, né, para guardar isso, essa carne toda, né? E aí eu quero até lembrar aqui da época da época da casa da minha avó, né? Minha avó morava no interior, São José do Rio Pardo, e meu pai adorava lá também, ele nasceu lá na roça, né? Todo mundo era da roça, então claro que todas as férias de julho, férias agora de janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, tudo era lá na roça, a gente só ia para a roça. Mas, então, todos os feriados também. Quando chegava em julho, meu pai já começava a se preparar para o Natal, comprando um porquinho, para cevar o porquinho. Eu acho que chamava cevar. Ia criando ali o porquinho, para que quando chegasse próximo do Natal, já tivesse ali uma leitoinha, tal, tinha todo aquele lance. Só que o lance é que eles matavam o porquinho lá mesmo, lá no sítio, enfim, lá na roça, existia lá a matança, né? Aquele momento meio trágico e meio complexo, né? Porque, ai, meu Deus, me lembro direitinho da mulherada, as criançadas, mulherada, tudo chorando por causa do porquinho, mas depois a gente comia, tá, o porquinho, então, assim, a coisa ali era meio que durava um pouco só a nossa, a nossa, como é que fala? Comoção. Porque a gente não estava acostumada, né? Quem é nascido, quem é criado, né, no interior e principalmente na roça, no sítio, na fazenda, sabe que isso é natural, porque é da onde vem o alimento, né? O alimento do pessoal é isso daí mesmo, vem de matar uma galinha, de pescar um peixe no açude, de matar um porquinho, etc.
Mas aí você percebe uma coisa, hoje, né, analisando aquela época, justamente era bem isso, matava-se o porquinho, né, o animal, e aí começava-se uma produção de fazer uma linguiça, né, então se fazia linguiça com a própria tripa, tal, então começava já imediatamente a fazer uma linguiça, uma parte da carne, e fazia-se uma coisa interessante também, colocava os pedaços de carne numa latona, né, uma lata grande com gordura de porco. E esse é um método utilizado em charcutaria justamente para a conservação da carne, né? A carne conservada nessa gordura de porco, para ela durar, porque ninguém ia comer um porco inteiro num dia só. Depois, e também não comeria na geladeira, apesar de ter geladeira, né, na casa da minha avó, mas não dava para colocar um porco inteiro na geladeira, né? Então, assim, produção da linguiça, já começava essa conservação, né, dos pedaços já do porco nessa banha de porco, para depois ir usando ao longo do período e se guardava os pedaços de carne que iriam aí congelar para esperar lá o Natal. Então, isso são métodos que, na verdade, são muito antigos, mas que até hoje as pessoas utilizam, né? Só não utilizam mais porque, na verdade, já estão falecidos, né? Meu pai, minha avó, tal, enfim. Mas se estivessem até hoje aqui, e acredito que muita gente que vive, sim, no sítio, na roça, ainda utiliza desses métodos. Método de já fazer. A outra coisa que tinha muito na casa da minha avó também, quando, claro, era só uma vez por ano que matava, né? O leitão e tal, então também não durava o ano inteiro. Mas meu avô comprava sempre linguiça de um amigo dele que fazia linguiça caseira, linguiça artesanal caseira. Ele comprava e na casa da minha avó tinha fogão a lenha. Então imagina aquele fogão a lenha numa casa, né? Uma casa era grande, era bem espaçosa a casa dela, mas tinha as janelas eram de madeira, né? Tudo era muito de madeira e aquele fogão a lenha que todo dia se acendia com uma tora assim de madeira lá e porque a água quente do chuveiro, para vocês terem uma ideia, a água quente do chuveiro não era por eletricidade, porque não era chuveiro, era banheira. A água quente do chuveiro, que não era chuveiro. Tinha também chuveiro, mais tarde se instalou um chuveiro, mas era banheira. Então, a minha avó tinha água quente, sempre. Ela tinha água quente na pia da cozinha, ela tinha água quente na pia do banheiro e tinha água quente na banheira. Sempre quando ela ligasse não, né? Ela acendesse o fogão a lenha, porque era o fogão a lenha que gerava esse calor todo que aquecia, além de aquecer o fogão em si, aquecia também a água da casa toda. E meu avô comprava linguiça, vamos ao ponto, meu avô comprava linguiça e colocava em cima do fogão num pedaço de madeira, que era o fumeiro. Era o fumeiro, que é outra técnica também de charcutaria. Então ele deixava ali em cima e conforme iam passando os dias com aquela fumaça que saía ali do fogão a lenha, com aquele uso, aquele calor também, aquela linguiça ia defumando, era linguiça fresca, mas ela ia defumando, ela ia secando, ela ia se tornando outra linguiça. Às vezes a gente cortava um pedacinho, colocava em cima da chapa, né, e comia com pão caseiro, e às vezes ela ficava tão defumadinha que aí depois já cortava mesmo os pedacinhos e comia ela in natura mesmo. Então, veja bem, não estou falando de 2.000 anos atrás, não estou falando de muito tempo atrás, né? Mas que essas coisas se utilizam até hoje. Inclusive, eu tive pesquisando que tem muitas pessoas retomando a charcutaria ou como hobby, ou até mesmo fazendo mesmo para vender, né, produtos aí artesanais. Tanto é que a gente vê hoje no supermercado, né, muitas linguiças artesanais, muitas coisas retomada, né, dessa coisa mais natural, mais artesanal, né, elaborada mesmo, no interior especialmente, né? Então, tudo isso vai, vocês podem ver que é cíclico e que a gente tem uma retomada. Agora, entendendo a origem, é justamente para conservar esses alimentos. E quando chegou no século XV, é que começaram a abrir lojas chamadas charcutaria para vender produtos de porco, né? Os produtos de porco de miúdos, de diferentes animais. Então, no século XV se instalou realmente esse nome, né, de charcutaria, mas ela já existia muitos, né, muitos séculos antes. Talvez tenha dado uma certa confusão, porque como ela focava muito... desculpa. Então, talvez tenha dado alguma confusão, porque... Confusão não, eu digo, tenha pensado, né, tenha criado esse conceito de que seriam produtos de porco, porque
na época, né, ela era muito centrada em realmente vender coisas, né, miúdos e produtos de origem aí do porquinho, né, do nosso porquinho, mas não é restrito ao porquinho. Então, para ficar bem fixado esse conceito, eu trouxe aqui, onde está? Eu trouxe aqui, opa, desculpa que eu passei, aqui, ó, esse. Então, para ficar bem fixado esse conceito, eu trouxe aqui o maior erro que você pode cometer ao pensar em charcutaria. É pensar que somente é produção de linguiça. Não é, charcutaria não é só linguiça. E que não é só de carne de porco, tá? Então, charcutaria não é só linguiça e charcutaria não é só carne de porco. Eu englobaria todos os frios, todos os embutidos e até alguns produtos que vão além, né? Agora, vamos aqui dando uma passando aqui, uma coisa bem rapidinha das técnicas de charcutaria que existem mais do que essas, mas aqui só alguns exemplos, né, dessas técnicas que se utilizam aí na produção. Basicamente, essa defumação, a desidratação, também, né, retirar a água desse alimento, secar o alimento, ou cozinhar o alimento também, deixar marinando, também é uma técnica, salmoura, utilizando sal, cura, fazer produtos curados, e às vezes utilizam todos esses métodos juntos. E coloca-se especiarias, colocam-se outros elementos aí que também ajudam nessa conservação. Mas lembre-se de qualquer tipo de carne, peixes, aves, bovino, suíno, carne de caça, todos, né, podem ser conservados através desses processos que a charcutaria nos traz, essa técnica, né, de conservação nos traz. Agora, para efeito aqui nosso, o que é interessante a gente entender aqui, para agora já um pouco caminhando agora para a nossa questão dos vinhos, quais são as características desses produtos de charcutaria, né? Então, quais são as principais características? Eu diria que a principal característica é a gordura. Todos eles têm isso em comum. Eles têm gordura, são bem gordurosos, né? Tem bastante gordura. Pega um salame, você vai ver que tem gordura. Pega um presunto cru, você vai ver que tem uma capa de gordura, que aliás é uma gordura bem saudável essa, né? Bem natural. Você vai ver que tem produtos que até quando você pega eles e você vai consumir na temperatura ambiente, ele tem até a oleosidade, né, do próprio produto. Então, gordura é um dos fatores, aí é uma das coisas que você vai encontrar em todos eles. Especiarias, em muitos deles você vai encontrar especiarias, pimentas, esse picante, né, essa parte assim mais realmente especiada. E também, muitas vezes, fumaça, né? Você vai sentir aromas e sabores aí de fumaça por causa do defumado, se ele foi feito na técnica de defumado, né? Então, você pode sentir isso também em alguns deles. Alguns são defumados, mortadela defumada, né? Inclusive, o próprio nome do produto faz questão de dizer, né, que é defumado, bacon defumado, e vem dessa técnica. Muitos salgados, alguns até bem salgados, bem temperados, né? Então, dependendo da técnica também, né? O salgado, como a carne seca, né? A carne de sol. Apimentado, então, muitas vezes o apimentado, o sabor apimentado vai aparecer, e a pimenta, as especiarias são também conservantes. A textura, você vai perceber que essa gordura, essa oleosidade, traz uma textura também que ela não é crocante, né? Ela é algo macia, tem muita maciez nesses alimentos, né? Tem muita maciez, tem até uma certa cremosidade aí neles. E uma coisa que é interessante, né? São produtos mais rústicos. Apesar de, claro, que a gente tem uma charcutaria mais fina, você pode dizer, não, mas é que o Ramon é muito fino. Sim, ele é fino, mas ao mesmo tempo ele é um pedaço é um pedaço de pata, né, ou de perna de suíno ali inteirão, né? E claro que você corta de uma maneira específica para você poder tirar o sabor. Se vocês perceberem, aquela técnica de cortar o Ramon, ela é super importante. Quanto mais fina a fatia do Ramon que você corta, tanto é que tem uma faca bem fininha, e para você cortar, você tem que ter muita habilidade. Existem as pessoas, né, os especialistas em cortar Ramon. Existe até concurso de corte de Ramon lá na Espanha. Porque, assim, quanto mais fino,
mais sabor você extrai da peça. Então, não é lascas grandes, assim, que se corta, né, do Ramon. Então, quanto mais fininha, quanto mais... E você misturando a gordura com a carne também, porque isso daí traz justamente essa composição, né? Essa composição. Às vezes eu vejo gente tirando aquela gordura do Ramon. Não façam isso, meninas. Não façam isso, porque vocês vão estar jogando fora a melhor parte, que é essa composição da gordura integrada com a carne. Tá? Lembrando que esse porquinho do Ramon, geralmente do Ramon ibérico, né, de belhota, ele é vegetariano. Ele só come, e ele é vegetariano e só come uma frutinha. Na verdade, ele é frugívoro. Ele só come a frutinha que é a belhota, né, que é a frutinha da árvore que cai, que ele come aquelas belhotinhas, né? Então, assim, o que acontece? Se você tira aquela gordura, você está tirando, na verdade, uma grande parte do sabor desse produto. Então, essas são as características básicas aí da charcutaria em geral, né? Vamos pegar agora aqui alguns exemplos, né, de charcutaria, alguns exemplos de produtos. Então, o que a gente tem? Tem salsicha, tem linguiça, tem copa, presuntos, os vários presuntos, você tem a carne de sol, tem patês também, mortadela, pastrame, bacon, produtos que são conservados no sal, conservados na gordura, como eu expliquei, né, que lá na minha avó faziam, eles estavam fazendo charcutaria, os defumados. Então, tem uma série aí de produtos como exemplos aí de charcutaria. Ok? Então, agora, nós vamos passar por uma segunda parte aqui, né? Fazer uma transição aqui para os vinhos tintos jovens. E eu vou trazer aqui, da mesma maneira que a gente viu as características da charcutaria, as características do tinto jovem. Na aula passada, eu já expliquei algumas das características principais de um tinto jovem, né? O vinho jovem, ele tem uma acidez muito preponderante. Então, a característica principal dele é uma acidez. Ele é jovem, ele é vivo. Isso a gente vê até na cor desse vinho tinto jovem, que geralmente é muito límpido e brilhante, muito mais brilhante do que um vinho envelhecido. Ele tem isso, o que dá esse brilho no vinho é justamente a acidez. Então, geralmente ele tem uma acidez elevada, e, ao mesmo tempo, ele é leve em álcool. Ele não tem muito corpo, é um corpo médio. Então, ele é leve, 12% de álcool, 12,5% de álcool, né? Então, geralmente, ele tem uma leveza, essa alegria aí da acidez, e, ao mesmo tempo, ele apresenta muito peso de fruta, muita carga frutada, né? Porque ele não passa por envelhecimento. Geralmente, se ele passar por madeira, é muito pouquinho. Não é nada para dar um peso nele de madeira ou de tanino. Então, os taninos também geralmente são mais leves, são mais redondinhos e mais leves, não causa tanta secura na sua boca. Então, é um tanino mais baixo, uma acidez mais alta, um corpo mais leve, portanto, são vinhos fáceis de beber. E fáceis de harmonizar. Olha que interessante. Muito mais fáceis de harmonizar. Por quê? Por conta disso aqui. Vinhos tintos jovens têm acidez, e o que a acidez faz? Ela limpa a gordura. E o que a nossa charcutaria tem de característica principal? A gordura. Também tem a pimenta, também tem o apimentado, que também a acidez vai ajudar aí nessa pimentinha, né? De equilibrar essa pimentinha, mas principalmente a gordura com a acidez. Gordura e acidez. Então, a acidez do vinho, gordura da charcuteria, pronto, deu match. Então, agora, vamos ver aqui alguns exemplos de harmonização. E eu dividi aqui em três famílias, eu acho, três. Bom, acho que foram três. Ou 3 ou 4, mas vamos ver. Vamos lá. Primeiro exemplo. Eu juntei aqui salame, salsicha, linguiça, né? Mortadela, copa. Pode ver, todas aquelas coisinhas redondinhas, né? Que geralmente tem bastante apimentado ali também. Tem a gordurinha e tem algo de apimentado, né? Tem as especiarias, tem vários... Porque, veja bem, essa charcutaria também tem muita criatividade. A gente fala basicamente um salame, mas depois você tem, dentro dos salames, você tem ali vários salames diferentes, às vezes salames com sabores, assim como as linguiças. Tem linguiça de pimenta biquinho, tem linguiça natural, tem linguiça mais picante,
né? Tem linguiça com queijo no meio, então tem vários tipos. Então, claro. Mas tem uma coisa em comum, que é a gordura, né? E aí o tinto leve, um tinto jovem. Então, um tinto leve combina com todos esses produtos. Um tinto leve, geralmente é um tinto jovem, geralmente. Um vinho frisante também, um lambrusco, por exemplo, né? Que é frisante e que ele gera aquela borbulhinha que também limpa o nosso paladar, né? Então também pode ir bem. Coloquei aqui algumas uvas, né? Esse tinto leve, de que uvas? Quais são as uvas que geram tintos mais leves, né? A Pinot Noir é uma delas, mas a gente tem a Barbera, tem a Tempranillo, que tem um corpo médio, também Pinot Gris, a Dolcetto, né? Que é do Piemonte, que também traz vinhos assim com muito peso de fruta e mais leves. E Dolcetto não dá vinhos doces, tá, gente? É vinho seco, tá bom? Não é, Dolcetto não é uva para fazer vinho doce, tá? Só uma parte aqui. Mas os vinhos de Chianti, os vinhos de Rioja, de regiões Borgonha, que também são vinhos que fazem vinhos mais leves, né? Principalmente quando eles são jovens. Vinhos de Jerez também, coloquei aqui Jerez, né, que é um vinho fortificado, um vinho específico de uma região da Espanha, que faz esses vinhos, e esses vinhos também, eles vão combinar muito bem, porque eles têm uma salinidade, são vinhos que têm uma salinidade interessante, né, e vinhos frescos também, com bastante acidez. Esses vinhos todos oferecem essa acidez que a gente precisa, né, para essa gordura não se tornar enjoativa, tá? Nada contra cometer uma heresia e colocar um vinho com madeira, ou com um pouco de madeira, tá? Nada contra, a gente pode experimentar sim. A questão é não colocar um vinho com baixa acidez, porque senão a gente acaba não limpando essa gordura, e aí fica uma coisa enjoativa, né? Outro exemplo, eu peguei aqui um exemplo isolado, que é o pastrame, porque o pastrame ele é feito de carne bovina, né? Com bastante também especiarias e muito toque de pimenta, né? Ele tem muito toque de pimenta, de cominho, e a carne bovina é mais intenso, né? Mais pesado. Mas ainda que seja pesado, entre aspas, né? O peso dele, a gente ainda precisa da boa acidez, então aí eu diria um vinho mais ácido ainda, com boa acidez, com bastante fruta, e ainda assim um tinto leve, que pode ser também da uva Dolcetto, das regiões de denominação de origem que utilizam essa uva, também Beaujolais, o Beaujolais também é um vinho francês que tem essa leveza e esse peso de fruta, e Valpolicella também. São exemplos, tá? Não são só esses. Também poderia vir com uma Pinot Noir? Sim, também poderia. Mas aqui são mais uns exemplos do que poderia ir bem com o pastrame. E depois a gente tem toda aquela parte dos presuntos, né? Do prosciutto, do parma, do Ramon, né? Do Ramon serrano e o Ramon ibérico, né? Tem dois tipos aí de Ramoncito. E aí, olha que interessante, é um produto que é uma charcutaria mais, eu diria que ela é mais suave, né? Ela tem um quê de suavidade, por quê? Porque basicamente o processo ele não envolve assim, ervas e adição de outras coisas, ele basicamente é o próprio produto, né, elaborado e basicamente cortado, né, depois que ele está dentro desse processo de cura dele, você corta as fatias mais fininhas, então ele é mais delicado. E olha a quantidade de vinhos que pode combinar com ele. Os tintos, sim, os tintos leves, a gente já vem falando. Aqui eu vou abrir uma exceção, eu falei que eu não ia falar de outros vinhos, mas aqui eu estou abrindo uma exceção, porque realmente aqui, esse produto, ele pode ir com vários outros vinhos, além dos tintos leves. Nos tintos leves, a Pinot Noir, Tempranillo, Dolcetto, que a gente já falou antes. Mas ele pode ir com branco também, porque os vinhos brancos também têm acidez, né? E a acidez com essa gordurinha aparente ali, vai muito bem. Também pode ir com os rosés, né? Como, por exemplo, os rosés de Provence, que vai casar muito bem, que são vinhos delicados, e aqui a gente tem uma charcutaria mais delicada, mais leve. Também pode ir com espumante brut ou rosé, espumante rosé brut, também é uma boa pedida. E aí, claro, do método tradicional, elaborado pelo método tradicional. Então, a gente está falando aqui de cavas, a gente está falando aqui de Franciacorta,
E pode ser também champanhe, claro. Champanhe, gente, champanhe sempre é bem-vindo, tá? Imagine um champanhe com um Parma, ou um Serrano, ou um Ibérico. Eu acho que dá jogo. Que mais? Vinho fortificado, o vinho também, o vinho de Jerez, o vinho fino ou o Manzanilla. Tá? O Manzanilla também é um vinho da região, só que ele não é de Jerez, ele é ali de próximo, de São Lucas de Barrameda. Então, todos esses vinhos, olha a quantidade de vinhos que pode casar, né, com nossos presuntos aqui, nossos presuntos crus. Então, aqui foi um panorama de exemplos para a gente harmonizar. Mas como que você vai saber se realmente casa ou não casa? Preste atenção, principalmente, na questão de como foi elaborado, né? Ou se você escolher algum produto específico, se ele tem mais o toque apimentado, se ele vai mais para uma leveza, se ele vai mais com especiarias, se ele vai mais com uma gordura mais presente. Aí você pode me falar assim, mas Lília, então tá, só que eu não vou pegar só um, né? Eu quero fazer uma tábua de frios. Excelente, excelente ideia, porque justamente a gente tem vários sabores que a gente pode misturar, e é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, né? Eu estou com um pratinho ali preparado, já com vários exemplos de, né, um pouquinho de cada coisa, vários exemplos aqui de charcutaria, para a gente fazer o quê? Experimentar. Porque aí a gente tem que colocar na boca, a gente tem que pegar o vinho, colocar na boca e fazer a nossa experiência, fazer o nosso laboratório. Então, daqui a pouco, nós, né, vamos nos transformar em alquimistas e vamos lá para o nosso laboratório para experienciar aí esses embutidos, né, esses produtos de charcutaria, junto com um vinho. E eu escolhi o meu vinho de hoje, eu vou mostrar para vocês. É este vinho aqui, é o Benjamin, tá? É um vinho argentino, Cabernet Sauvignon 2021, um vinho jovem, de Cabernet Sauvignon, e eu até estou fazendo de propósito esse mês, eu estou escolhendo todos os vinhos jovens da mesma uva, de Cabernet Sauvignon. Não é obrigatório isso, tá? Eu que decidi fazer isso. Né? Semana passada foi um chileno de Cabernet Sauvignon e hoje um argentino Cabernet Sauvignon. Mas Lília, como é que eu vou saber se esse é um vinho jovem? Bom, essa é uma parte de descoberta. Aqui, daqui a pouco nós vamos ser alquimistas, mas agora nós vamos ser Indiana Jones aqui e nós vamos ter que fazer a descoberta, pegar a nossa lupa, pegar a garrafa e ler o rótulo, porque o rótulo é o nosso mapa. Às vezes o mapa da mina, ele não está totalmente desvendado, tá? Às vezes é mais complicado de desvendar. Mas esse do Benjamin está muito fácil. Olha o que está escrito no rótulo. Um vinho jovem. Caramba, então pronto, não preciso ler mais nada. Um vinho jovem. Se você estava buscando um vinho jovem, você encontrou o Benjamin, você leu atrás, um vinho jovem. Pronto, você já está com um vinho jovem. Ele não é só jovem porque ele é 2021, tá? Porque, na verdade, a gente até pode pensar, não, claro, é 2021, só que 2021 na safra aqui do Sul, né, do Hemisfério Sul, ele saiu no começo de 2021. Então, teoricamente, daria tempo dele envelhecer um ano aí e ser vendido agora em 2022, tá? Mas não é, por quê? Porque ele está dizendo, um vinho jovem e amável, ideal para acompanhar, agora que já é poesia pura, né? Ideal para acompanhar a autenticidade de cada momento, todos os dias, a vida inteira. O que quer dizer isso, essa poesia? Vamos decifrar juntas? O que quer dizer essa poesia? Acompanhar a autenticidade de cada momento, todos os dias, a vida inteira. É um vinho fácil de beber, é um vinho do dia a dia, é um vinho para todo dia, é um vinho descomplicado. Quem gosta de achar que o vinho é complicado, esse é um vinho descomplicado. Por quê? É para acompanhar a autenticidade de cada momento. Então, o momento é que vai dizer, né? Mas esse vinho é fácil de beber, ele pode acompanhar qualquer momento. E ele pode acompanhar muito bem a nossa tábua de frios. Mas tem mais um pouquinho, ele ainda fala mais algumas coisas. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui. Ele ainda descreve o vinho. Ele descreve o vinho como um tinto rubi escuro. E ele fala das notas aromáticas. Olha que interessante, ele fala notas aromáticas que lembram especiarias e frutos vermelhos, como groselha. Especiarias. O que nós temos na nossa charcutaria?
em muitas delas, especiarias, pimenta, também aqui ele não fala, mas na ficha técnica, eu sempre gosto de ir lá na origem e lá no site da vinícola. E lá no site da vinícola tem a ficha técnica desse vinho, e na ficha técnica, é que aqueles não colocam, talvez porque quando você coloca aromas de pimenta, talvez o público leigo entenda isso como algo ruim, tá? Então, vocês não, saibam que também tem aromas especiados, aromas de especiarias e aromas de pimenta, tá? Porque é um aroma da uva Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon dá muito pimenta, pimentão, ela traz essas especiarias, é a própria uva que traz esses aromas. E isso é uma delícia no vinho, tá? Então, muitas vezes, acho que eles, na hora de traduzir os rótulos, eles medem um pouco as palavras, com medo do público consumidor ser leigo e não entender. Mas nós não somos leigas, vocês estão aqui para entender e para aprender. Então, este vinho também tem aromas de pimenta. E essa pimenta está onde? Na nossa charcutaria. Então, nós vamos combinar esse vinho com as especiarias, com a pimenta. E para a coisa não ficar tão apimentada, tem aí os frutos vermelhos, tem a groselha para dar essa quebrada também, né, na nossa harmonização. Olha que delícia. Aí ele diz aqui longa permanência, elegância em boca. Bom, essa longa permanência, essa elegância em boca, minha amiga, a gente só vai saber mesmo bebendo vinho. Ele pode até falar aqui, mas eu só acredito bebendo. Então, por isso mesmo, eu vou ficando por aqui. Toda quinta-feira nós temos a nossa aula aqui das Mulheres do Vinho no YouTube, no Instagram, mas agora tenho que deixar vocês, porque eu tenho que ir lá para o Zoom para a gente agora experienciar tudo isso que eu falei.